Moisés é uma das figuras mais marcantes da Bíblia, um líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Mas a sua história começa de maneira dramática e cheia de milagres. Na época de seu nascimento, o faraó havia decretado que todos os meninos hebreus deveriam ser mortos. Era uma tentativa cruel de enfraquecer o povo de Israel, que crescia em número e força. Porém, no meio dessa perseguição, Deus já tinha um plano. A mãe de Moisés, Joquebede, o escondeu por 3 meses, e quando não pôde mais mantê-lo escondido, colocou-o dentro de um cesto e o deixou no rio Nilo, confiando em Deus para proteger a vida de seu filho. Foi aí que aconteceu algo extraordinário. A filha do faraó encontrou o bebê e, movida de compaixão, decidiu criá-lo como seu próprio filho. Assim, Moisés cresceu dentro do palácio, com acesso à melhor educação e recursos, mas sem perder suas raízes hebraicas, pois Deus permitiu que sua própria mãe fosse escolhida para amamentá-lo e criá-lo nos primeiros anos de vida. Esse começo já nos mostra uma lição poderosa. Mesmo em meio à opressão e decretos de morte, o Senhor prepara um caminho de vida e propósito. Moisés nasceu em um tempo de grande dificuldade, mas Deus o preservou, porque havia um destino maior para ele. Essa parte da história nos ensina que nenhum plano maligno pode frustrar os planos de Deus. Quando o Senhor tem algo para realizar em nossas vidas, Ele abre portas onde não há saída. Ele coloca graça até mesmo nos corações de quem não o conhece. Escreva nos comentários: Deus tem um plano para mim. Um dia, ao sair para observar o povo hebreu, Moisés viu com os próprios olhos a dor da escravidão. Viu seus irmãos sendo humilhados, castigados e explorados. Foi nesse momento que a chama da justiça ardeu em seu coração. O sangue hebreu corria em suas veias e ele não podia ignorar o sofrimento do seu povo. A Bíblia nos conta que Moisés tentou agir com suas próprias forças. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele interveio e acabou matando o egípcio. No dia seguinte, ao tentar separar uma briga entre 2 hebreus, eles o confrontaram: "Quem te pôs como juiz sobre nós?" Foi aí que Moisés percebeu que seu ato havia sido descoberto e o faraó passou a querer sua morte. Esse episódio marca uma transição na vida de Moisés. Ele deixa o palácio e foge para o deserto de Midian. Ali, passa de príncipe a estrangeiro, de protegido a fugitivo. Pode parecer um fracasso, mas era justamente o início do processo de preparação que Deus tinha para ele. Aqui há uma grande lição. Muitas vezes, quando tentamos cumprir nosso chamado com a nossa própria força, falhamos. Mas quando Deus é quem nos guia, perfeitos. O deserto não foi o fim da história de Moisés, foi apenas o começo de sua transformação. Se você crê que até o deserto pode ser parte do plano de Deus para moldar a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, prepara-me no deserto. Após fugir do Egito, Moisés construiu uma nova vida no deserto de Midian. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, e se tornou pastor de ovelhas. Durante 40 anos, ele viveu longe do palácio, cuidando dos rebanhos, aprendendo a ser humilde, paciente e dependente de Deus. O homem que antes era príncipe, agora se tornava servo. E esse tempo de preparação era fundamental para o propósito maior que viria. Foi então que aconteceu um dos encontros mais marcantes da história bíblica. Certo dia, enquanto conduzia o rebanho perto do Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça ardente que queimava em chamas, mas não se consumia. Aquilo chamou sua atenção e ele se aproximou para ver melhor. De repente, uma voz poderosa o chamou de dentro da sarça: "Moisés, Moisés!" Ele respondeu: "Eis-me aqui." Então Deus lhe ordenou: "Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Naquele momento, Moisés teve uma revelação profunda. Deus não havia se esquecido de Israel.
O Senhor disse que tinha ouvido o clamor do seu povo no Egito e que havia descido para libertá-los da escravidão. E mais, ele escolhera Moisés como instrumento para essa grande missão. Moisés, surpreso e inseguro, questionou: Quem sou eu para ir até o Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas Deus respondeu com a promessa mais poderosa: Eu estarei contigo. Esse encontro revela algo grandioso. Quando Deus nos chama, não depende da nossa capacidade, mas da presença dele em nossas vidas. Moisés não era mais o príncipe, confiante do Egito, mas agora era um homem quebrantado, pronto para ser usado por Deus. Se você crê que Deus ainda chama pessoas comuns para missões extraordinárias, escreva nos comentários: Eis-me aqui, Senhor. Depois do encontro na sarça ardente, Moisés ainda se sentia inseguro. Ele questionou a Deus, dizendo que o povo não acreditaria nele. Então o Senhor lhe deu sinais poderosos: o cajado que se transformava em serpente, a mão que ficava leprosa e depois era curada, e a promessa de que ele colocaria palavras em sua boca. Mesmo assim, até que Deus designou Arão, seu irmão, como seu ajudante na missão. Mas cada resistência do faraó era uma oportunidade para Deus manifestar seu poder. Vieram as pragas, as águas do Nilo transformadas em sangue, a invasão de rãs, piolhos, moscas, a morte dos rebanhos, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e, por fim, a 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito. Cada praga não era apenas um julgamento, mas também uma forma de Deus mostrar que ele é maior do que os deuses egípcios, maior do que qualquer poder humano. Moisés, que antes dizia não ter capacidade, agora se tornava o porta-voz de Deus diante da maior autoridade da terra. Aqui, aprendemos uma verdade profunda: quando obedecemos ao chamado do Senhor, não importa quem se levante contra nós. Não é a nossa força que vence, mas o poder do Deus que está conosco. Se você crê que Deus pode usar até mesmo a sua fraqueza para mostrar a sua glória, escreva nos comentários: o poder é de Deus.